Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 50. A figura 1261 mostra um inseto capturado no ponto central do fio de uma teia de aranha. O fio se rompe ao ser submetido a uma tração de 8,20 vezes 10 elevado a 8 newtons por metro quadrado e a deformação correspondente a 2,00. Inicialmente, o fio estava na horizontal e tinha um comprimento de 2,00 centímetros e uma área da seção reta de 8,00 vezes 10 elevado a menos 12 metros quadrados. Quando o fio cedeu ao peso do inseto, o volume permaneceu constante. Se o peso do inseto coloca o fio na iminência de se romper, qual é a massa do inseto? Uma teia de aranha é construída para se romper se o inseto potencialmente perigoso, como a abelha, fica preso na teia. Vamos primeiro identificar alguns dados fornecidos pelo problema. A tração máxima suportada pelo fio é Smax é 8,20 vezes 10 elevado a 8 newtons por metro quadrado. Não confundir tração com tensão no fio. A área inicial da seção do fio é A0 igual a 8,00 vezes 10 elevado a menos 12 metros quadrados. A deformação é definida como a razão entre o aumento do comprimento e o comprimento total. ΔF, a deformação, é ΔL sobre L. O problema diz que a deformação máxima é igual a 2,00. Então, podemos dizer que 2,00 é igual a ΔL sobre L0, o comprimento inicial. Então, o aumento do comprimento do fio foi ΔL igual a 2L0, multiplicando cruzado. Isso significa que o comprimento final do fio, quando ele está prestes a se romper, é L igual a L0 mais ΔL, o tanto que ele aumentou. Então, é L0 mais 2L0, então é igual a 3L0, 3 vezes o comprimento inicial. O volume do fio é igual ao produto do seu comprimento pela área de sua seção reta. Então, o volume inicial é V0 vai ser L0, comprimento inicial, vezes A0, a área da seção inicialmente. O volume final é V igual a L vezes A, o comprimento final e a área final. O problema diz que o volume do fio não se altera. Podemos dizer, então, que V é igual a V0. Então, L vezes A, o volume final, é igual a L0 vezes A0. Então, 3L0, que é o L, vezes A, é igual a L0 vezes A0. Aí podemos simplificar o L0, dividindo tudo por L0. E resolvendo para A, a área final vai ser A0 sobre 3. Vai ser reduzida a 1/3. Inicialmente, o fio está na horizontal e tem um comprimento L0. Podemos identificar na figura um triângulo retângulo cuja hipotenusa é igual a metade do comprimento final do fio e cujo cateto oposto, ou ângulo θ, é a medida do comprimento inicial. Se calcularmos o seno deste ângulo θ, utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é 0,5 L0, dividido pela hipotenusa 0,5 vezes L. Aí podemos simplificar o 0,5. Então fica L0 e o L que vale 3L0. Aí simplificamos o L0, dá 1/3, que é igual a 0,3333. Como não sabemos a medida do cateto adjacente, vamos calcular o cosseno do ângulo utilizando a mais famosa identidade trigonométrica. Seno de θ ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado é igual a 1. Então, cosseno de θ ao quadrado é igual a 1 menos seno de θ ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, o cosseno de θ vai ser a raiz quadrada de 1 menos seno de θ ao quadrado. Então, é raiz quadrada de 1 menos 0,3333 elevado ao quadrado. Se a gente fizer essas operações aí, dá 0,9428. Vamos agora identificar as forças que atuam sobre o inseto imediatamente antes do fio se romper. São 3 forças. O seu peso vertical para baixo, cujo módulo é P igual a M vezes G. E as 2 forças exercidas pelos lados dos fios, que chamaremos de F.
Vamos considerar os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como sentidos positivos dos eixos. As forças exercidas pelos fios não estão na direção dos eixos, mas podemos decompô-las em suas componentes nessas direções. Podemos identificar um triângulo retângulo na figura formado por uma das forças exercidas pelo fio e suas componentes. Se calcularmos o seno e o cosseno do ângulo θ utilizando essas medidas, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, fx, sobre a hipotenusa f, então fx é igual a f seno de θ. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, fy, sobre a hipotenusa f, então fy é igual a f vezes cosseno de θ. Como o inseto está em repouso imediatamente antes do fio se romper, ele está em equilíbrio estático. Isso significa que o seu momento linear e o seu momento angular são nulos. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual à taxa de variação do momento linear. Então, o vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, a derivada será nula e a força resultante também será nula. Observe que na direção horizontal, as componentes das forças têm módulos iguais e sentidos contrários e se anulam mutuamente. Considerando as forças na direção vertical, a componente de cada uma delas vai se somar e ela se opõe à força-peso. Somando as forças nessa direção, 2Fy menos P é igual a zero. Então, 2F cosseno de θ, F cosseno de θ é o Fy, menos mg, que é o P, é igual a zero. Então, 2F cosseno de θ é igual a mg. Resolvendo para m, m vai ser 2F cosseno de θ sobre g. A força que o fio exerce sobre o inseto tem mesmo módulo e direção da força que o inseto exerce sobre o fio. A atração sobre ele é igual à razão entre o módulo desta força e a área da seção reta do fio. S é igual a F sobre A. Se resolvermos essa expressão para a força máxima exercida pelo fio, antes de partir fica F, né, que é a força máxima, vai ser S max vezes A, que é S max vezes a área final, que é A 0 sobre 3. Substituindo na equação anterior, M vai ser 2 vezes S max vezes A 0 sobre 3, que é o F vezes cosseno de θ, sobre G, que é a mesma coisa que 2/3 vezes S max vezes A 0 cosseno de θ sobre G. Substituindo pelos valores das medidas, dá 2/3 vezes 8,20 vezes 10 elevado a 8, né, a tração máxima, vezes 8,00 vezes 10 a menos 12, a área inicial, vezes 0,9428, o cosseno de θ sobre 9,8, que é o G. Efetuando esses cálculos aí, dá 4,207 vezes 10 elevado a menos 4 kg. Né? Multiplicando os números, dá 4,207 e multiplicando as potências, somando os expoentes, 8 menos 12 dá menos 4. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna: a massa é igual a 4,21 vezes 10 elevado a menos 4 kg.